boa tarde. Estão me ouvindo? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Agradecer ao Dr. Kleber e toda a equipe do Telesaúde Mato Grosso pelo convite. Nós estamos aqui para uma conversa, na verdade. Nós vamos conversar mais uma vez, porque no ano passado nós já tivemos esse assunto, mas como a gente precisa sempre estar ouvindo, repetindo, reciclando e tornando isso um hábito de se falar sobre normas de biossegurança e controle de infecção, por isso estamos aqui de novo para conversar um pouco sobre isso. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre normas de processamento de artigos e os cuidados com as superfícies de dentro da clínica do consultório odontológico, dentro dos estabelecimentos de saúde. Aqui a minha apresentação, o Dr. Kleber já falou com vocês, sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia do trabalho, odontologia legal e também saúde pública. E por isso eu vou começar falando das nossas normas, né? Já que a gente está falando de estabelecimentos odontológicos, serviços odontológicos, dentro da consolidação das normas para procedimentos do Conselho de Odontologia, ele já deixa claro no artigo 91 que as entidades prestadoras de serviços odontológicos, e aí eu já coloco para vocês que esses serviços odontológicos podem ser públicos ou privados, deverão atender às normas de biossegurança, controle de proteção radiológica, ambiental e de higiene previstas em legislações competentes federais, estaduais e municipais. E o nosso Código de Ética também, ele deixa claro que é nosso dever fundamental, não só nós, dentistas, mas auxiliares, técnicos em saúde bucal, todos da odontologia devemos zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. E isso está totalmente relacionado com a biossegurança, com o controle de infecção dentro da clínica odontológica. A gente está dizendo tudo isso, repetindo a palavra biossegurança, e é por isso que eu trago o conceito novamente. É a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações, destinadas a prevenir, controlar e reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana e animal, e vegetal e o meio ambiente. Quando a gente diz que é um conjunto, nós estamos deixando claro que não depende somente de uma ação. Hoje nós vamos falar de duas ações. Nós vamos falar do processamento de artigos e da descontaminação das superfícies. Mas além disso, nós temos toda a paramentação, o equipamento de proteção individual, a desinfecção das cadeiras odontológicas e dos equipamentos entre um paciente e outro. Todo esse cuidado que nós temos dentro da sala clínica para que o procedimento odontológico seja realizado são conjuntos de ações que isoladas não promovem a biossegurança, mas que juntas vão garantir a saúde e a segurança desse paciente. Então, essas fotos são aqui do Google, antes e depois do Google, que a gente sabe que não é permitido pelo nosso código de ética, e eu só trago essas imagens retiradas desse site para a gente deixar claro que os pacientes chegam no nosso consultório almejando um sorriso, um belo sorriso. E é o que nós da odontologia oferecemos. Oferecemos saúde, oferecemos estética, oferecemos felicidade, um sorriso para os nossos pacientes, mas não adianta ter toda essa parte técnica, né, todos os procedimentos realizados de maneira correta, se a biossegurança não estiver garantida. Se o nosso paciente sai do nosso consultório com uma doença infecto-contagiosa. Uma contaminação cruzada pode acontecer dentro desse consultório e esse paciente sai com uma doença desse consultório. Então, o que a gente tem que garantir é o que está escrito lá no nosso código de ética. A gente tem que zelar pela saúde e pela segurança desse paciente, pela dignidade desse paciente, o respeito a esse paciente. E daí a importância de estar sempre reforçando esse tema. Por isso, desde 2004, a Organização Mundial de Saúde fala sobre a segurança do paciente e em 2013, o Ministério da Saúde decretou uma portaria que trata do Programa Nacional de Segurança do Paciente. São vários tópicos a serem discutidos, principalmente quando se fala em segurança do paciente a nível hospitalar, desde controles básicos, como identificação desse paciente, até a higienização das mãos, que é a ação isolada em saúde pública, mas se diminui a contaminação cruzada, o primeiro passo da biossegurança é a higienização das mãos, mas ele também traz informações sobre os cuidados que nós devemos ter com relação a esse processamento de artigos e também
as superfícies dos nossos ambulatórios e clínicas. As normas que nós vamos conversar hoje estão dentro da RDC 50. Essa RDC é uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é de 2002, ainda está vigente e seguimos essa resolução para o processamento de artigos. Além disso, esse manual específico da odontologia está disponível online. A busca é muito fácil, se colocar no buscador Manual Anvisa Odonto e vocês encontram com facilidade. Ele é de 2006 e também tem, além dos assuntos tratados hoje, outros assuntos pertinentes também relacionados a esse tema. Mas vamos logo ao nosso ponto, né? Ao que a gente deseja conversar hoje. Vamos começar pelo processamento de artigos. É muito comum a gente ouvir os colegas chamarem assim, a esterilização. A esterilização é um passo desse processo. Esse nome, processamento, vem exatamente disso. É uma linha contínua, são passos a serem seguidos para que se tenha a garantia de um material esterilizado. Não adianta pular um passo ou atrasar, adiantar outro passo. A gente deve seguir corretamente essa linha de acontecimentos para que se tenha uma garantia de um material totalmente processado e aí sim esterilizado. No conceito de biossegurança, ele diz que nós devemos prevenir, diminuir e eliminar esses riscos, esses micro-organismos patógenos. Por que ele diz isso? Porque a gente só consegue eliminar aquele material que foi esterilizado. Então, nós só eliminamos o risco do material estéril. O material, todo o equipamento e as superfícies, a gente vai diminuir e controlar. Então, o processamento ele é tão importante, cada passo, para que se tenha a garantia desse material estéril, da eliminação total desses micro-organismos. Agora, algumas dúvidas que chegam para a gente na teleconsultoria, dúvidas também recorrentes de consultório, estão relacionadas à esterilização ou não de alguns artigos. E por isso eu trago para vocês um lembrete, né, para a gente ficar atento. Todos os produtos que em sua embalagem conste uso único, usa-se uma vez e descarta-se. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma resolução também da Vigilância Sanitária que determina uma série de produtos que são de uso único. Essa resolução é de 2006 e nela estão também, é lógico que é uma resolução para artigos médicos, mas existem alguns artigos odontológicos. Então, você vai encontrar nessa resolução sugadores cirúrgicos, lâminas de bisturi, agulhas, todos esses itens que são de uso único. Mas dentro do nosso consultório nós temos outros itens. Nós temos cunha de madeira, microbrushes, lixas de acabamento. Todos esses produtos são considerados de uso único. Nada do que a gente vai falar a partir de agora, de todo o processo desses artigos, ele vai se enquadrar. Porque é para usar uma vez e se descartar. Tem dúvida sobre o produto? Por algum motivo comprou-se o produto e jogou-se fora a caixa, não se tem mais a bula, não se sabe se é de uso único, a gente tem a facilidade da internet. Pesquisa sobre o produto, entre no site do fabricante, verifique se realmente é de uso único ou se você pode processar. Alguns artigos que não são metálicos, e as pessoas têm muita dúvida sobre esses artigos não metálicos, são sim autoclaváveis. Um exemplo disso é o kit de posicionamento de posicionadores para radiografia. Mas verifiquem se aquela marca, hoje quase todas são autoclaváveis. Placas de vidro, potes Daphens, todos esses utensílios são de uso contínuo e por isso passarão por todo esse processamento de artigos até chegarem à esterilização. Agora sim podemos falar desses artigos. Nós classificamos os nossos artigos, nossos instrumentais, em instrumentais críticos, não críticos e semicríticos. Essa nomenclatura, essa classificação, ela vem exatamente sobre o potencial de contaminação desses artigos. A exposição desses artigos, o risco de se contrair alguma patologia. O que a gente tem como critério? Todos os instrumentais que entrarem em contato com fluido, seja saliva ou sangue, serão destinados à esterilização. É claro que observando aquele critério, se ele não for de uso único,
Por quê? Por ser de uso único, será descartado. Se ele for esterilizável, ele passará por todo esse processo. O que não entra aqui? Um termômetro, por exemplo, que nós faremos uma desinfecção. Canetas de alta rotação são, sim, esterilizáveis. É claro que se só existe uma caneta de alta rotação dentro do consultório, ela é desinfectada entre um paciente e o outro. Mas todas as canetas de alta rotação podem, sim, serem autoclavadas. A diferença é que por ser um equipamento que tem um mecanismo específico, o que nós vamos fazer? Desinfectar, lubrificar, empacotar e aí sim inserir dentro da autoclave para esterilização. Ela não passa por todo esse processo que nós vamos verificar, que são dos instrumentais metálicos ou plásticos ou de vidro que precisam dessa limpeza. Falando em limpeza, a gente começa com a imersão. O primeiro passo para o processamento de artigos é a imersão do material em produto específico. Precisa passar pela imersão? Sim. O processo de imersão em um produto que a gente conhece como detergente enzimático, principalmente, é o mais comum e o valor mais acessível, pode ser utilizado ácido peracético também, mas esses produtos vão fazer com que eles são desencrustantes, então que a matéria orgânica já seja removida ali, naquela imersão. Isso é visível, porque normalmente esses produtos possuem cores claras, verde claro, azul claro. E ao entrar em contato com o material orgânico, principalmente sangue, a cor desse produto começa a se alterar, do amarelo até o marrom. E a gente consegue ver até algumas crostas pequenas dentro desse líquido que são provenientes dessa matéria orgânica. E é por isso que a gente chama de produtos desencrostantes. A imersão em detergente enzimático deve permanecer pelo menos 10 minutos. É importante ler a bula de cada detergente enzimático. Eu coloquei aqui somente um exemplo. Existem várias marcas de produtos. A manipulação da proporção água-produto também é muito importante e deve ser tomado todo cuidado. O que a gente indica? Durante um período de atendimento, ao se finalizar um procedimento, um paciente remova esses instrumentais e coloque já em imersão. No fim de um período ou no fim de um turno inteiro, aí sim se faça a limpeza manual desses instrumentais. Mas a importância dessa imersão, dessa desencrustação desse material orgânico é essencial, principalmente quando a gente fala de saúde do trabalhador. A maioria dos acidentes com o trabalhador da odontologia acontece no momento da lavagem manual desses instrumentais. E a eliminação desses micro-organismos na imersão é de extrema importância para que o risco de contaminação desse profissional, caso aconteça algum acidente, se diminua drasticamente. Além disso, é importante deixar claro que nós vamos utilizar no momento da limpeza manual todo o EPI, todo o equipamento de proteção individual já preconizado. Então, o avental, gorro, máscara, óculos de proteção. E nós temos a luva de borracha como indicação e um avental impermeável também. Lembrando que nós temos o calçado, que também é um equipamento de proteção individual. Uma dúvida recorrente é sobre a utilização ou não de luvas de procedimento embaixo da luva de borracha. É necessário ou não é necessário? Indica-se que se utilize por duas razões. A primeira é pela longevidade dessa luva de borracha. Ao se utilizar diretamente nas mãos, a nossa mão transpira. E aquela luva pode vir a ser um foco de acúmulo de bactérias. Então, ao utilizar uma luva de procedimento, você diminui essa contaminação dentro da luva. E um segundo ponto é que nós estamos manipulando água. Essa água pode entrar dentro da luva de borracha, que ela é um pouco mais larga, e a sua mão estará em contato com essa água contaminada, que é da limpeza dos materiais. Então, a luva de procedimento ela pode sim ser utilizada e até indicada, mas chegando no expurgo, uma luva de procedimento nova, não a que foi utilizada com o paciente, e aí sim a luva de borracha. Nós temos que ter cuidados também para a descontaminação dessas luvas de borracha. Após a limpeza manual, nós temos que ter um álcool em gel no expurgo. Aplica-se o álcool em gel nas mãos enluvadas com a luva de borracha e se faz todos os movimentos da lavagem das mãos, da higienização das mãos, para que se descontamine essa luva.
Essa luva deve ficar seca, pendurada ao lado do expurgo, e depois de seca, dobrada e guardada. Lembrando que ela foi desinfectada, ela está livre de grande parte dos micro-organismos, mas ainda tem potencial de contaminação, por isso deve estar guardada em um local seguro. E aí, eu começo mostrando essa imagem. Eu me formei há 11 anos atrás, e na nossa faculdade nós aprendemos que teríamos que ter esse tipo de esponja para lavagem dos instrumentais. Então, tem muitos dentistas que ainda utilizam essa esponja porque nós aprendemos assim. Mas assim como todas as tecnologias, todas as ciências avançam e novas formas de se fazer aquilo que já era feito também se evolui, se descobriu que não era o ideal, que nós não deveríamos utilizar essa esponja, essa bucha, por 2 ou até 3 motivos. O primeiro deles é que essa área verde, ela risca o instrumental. E ao riscar o instrumental, ela tira aquele verniz, aquela camada de proteção do instrumental, pode ocorrer maior aderência de micro-organismos. Além disso, por ser flexível, ela pode acabar trazendo algum tipo de acidentes, porque nós trabalhamos com muitos instrumentais pérfuro-cortantes. Então, ela pode perfurar essa esponja e acabar nos perfurando também. E além disso, nós repetimos por várias vezes que é uma esponja. Então, ela acumula esses micro-organismos e depois fica ali quietinha com o micro-organismo proliferando até o próximo uso. Então, ela vai acumulando e contaminando e recontaminando. Por isso, elas foram eliminadas desse processo. Não são utilizadas, não são indicadas e não devem ser utilizadas. A primeira determinação da vigilância sanitária foi se utilizar, então, escovas com cerdas de nylon. E por isso, a primeira escova com cerdas de nylon utilizada foi essa. É uma escova que a gente costuma chamar de escova para mãos, né? Escovas de mãos. Mas essa escova é muito pequena, é muito curta. E, de novo, ela traz um risco de acidente, de perfuração. Por isso, pela segurança dos profissionais, se indicou que fosse utilizada escovas de cabo longo. Essas escovas são facilmente encontradas em supermercados, em lojas de vendas de diversas mercadorias. Ela é facilmente encontrada em várias angulações, inclusive. E elas devem ser utilizadas exatamente para evitar acúmulo de bactérias, por ser de material plástico e nylon, e também para evitar acidentes profissionais. Como é que se faz a lavagem desses instrumentais com essa escova? Os instrumentais estão sempre apoiados na pia, de preferência dentro daquele vasilhame de imersão, sem remover o vasilhame de imersão, porque para a gente lavar qualquer produto, qualquer coisa, a gente usa água e sabão. Dentro do vasilhame nós já temos a água e sabão. Então, deixe os instrumentais dentro daquela caixa, com a mão enluvada da luva de borracha, eu apoio esses instrumentais dentro daquele vasilhame e com a outra mão eu faço movimentos de vai e vem nesses instrumentais. Rolo os instrumentais e repito esse movimento. Dos dois lados, porque nós temos instrumentais que têm as duas pontas cortantes ou de utilização. Não devo segurar o instrumental e utilizar a escova em mãos, sempre apoiado dentro da pia, ou dentro da cuba, ou dentro do vasilhame. Mas eu tenho instrumentais delicados, eu tenho instrumentais articuláveis, né? E eu preciso fazer a limpeza desses espaços pequenos. Então, eu posso utilizar também uma escova dental para essa finalidade. Essa escova dental é de uso único e exclusivo para expurgo e para a limpeza desses instrumentais mais sensíveis. Além disso, eu tenho também alguns instrumentais, alguns cimentos, que agregam mais facilmente nesses instrumentais, principalmente aqueles cimentos com fosfato de zinco. Por isso, eu preciso de uma escova mais potente. E eu posso utilizar a escova para broca. A escova para broca eu só encontro em dentais e eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela pode riscar os meus instrumentais. Então, a utilização dessa escova tem que ser muito cuidadosa. Mas,
Como sugestão ou como substituição preliminar dessa lavagem manual, eu tenho as cubas ultrassônicas. As cubas ultrassônicas também eu tenho de tamanhos diferentes, de marcas diferentes, mas os ciclos costumam funcionar da mesma maneira. Como é que eu devo usar a cuba ultrassônica? Eu coloco até a marca indicada, água e detergente enzimático. E fecho esse recipiente ligando o ciclo pela primeira vez sem nenhum instrumental. Nenhum instrumental. O primeiro ciclo é vazio, é só a água e o detergente enzimático. O que o fabricante diz é que esse momento vai fazer com que essa água oxigenize. É lógico que não vão formar bolhas de sabão, não é isso, não é essa a ideia. Mas a ideia é que ao momento que eu colocar aqueles instrumentais que estão com resíduos, com matéria orgânica, visíveis ou não, a ação desse detergente enzimático seja mais eficaz. Então, aí sim, finalizado esse primeiro ciclo, eu posso carregar essa cuba ultrassônica com os instrumentais e, de novo, ligar o ciclo. Qual é a principal vantagem de cuba ultrassônica? É a limpeza desses instrumentais pequenos. Aqui eu coloquei como exemplo limas e brocas, que são mais comuns, mas existem vários instrumentais que nós utilizamos que, pelo tamanho, é muito difícil se ter o controle e a habilidade tátil com aquela luva de borracha. E acontece do instrumental cair, se perder no momento da lavagem dos instrumentais. Então, a dica é ter uma cuba metálica, insira esses instrumentais pequenos dentro dessa cuba e leve até dentro da cuba ultrassônica para evitar, além de acidentes, a perda desses instrumentais, né, dentro desse processo. Mas tem um detalhe. Lembra do cimento de fosfato de zinco? A cuba ultrassônica nem sempre, na verdade a maioria das vezes, não consegue removê-lo. Isso quer dizer que alguns instrumentais eu preciso fazer manualmente. Não são todos os instrumentais que serão limpos dentro daquela cuba ultrassônica. Depois desse processo de limpeza, seja manual ou dentro da cuba ultrassônica, eu tenho que fazer um enxágue. Esse enxágue é abundante. É embaixo de água corrente e abundantemente. Eu preciso remover todo aquele detergente enzimático que é um produto químico do meu instrumental. Se eu não fizer adequadamente esse enxágue e continuar o processo, ao final do processo eu tiro o pacote e eu tenho uma mancha amarelada no meu instrumental. Por quê? Aquele produto químico passou pela alta temperatura da autoclave e começou a danificar o meu instrumental. Então, eu tenho que enxaguar abundantemente esse instrumental. No momento do enxágue, eu posso aproveitar para fazer o próximo passo, que é a inspeção visual. Então, à medida que eu vou enxaguando, eu verifico se esse instrumental realmente foi limpo. Se não passou alguma sujidade visível ali, algum cimento, algum resto de material orgânico, alguma mancha de sangue, então eu verifico à medida que vou enxaguando. O passo seguinte é a secagem. E aí eu paro aqui antes de mostrar o próximo slide para deixar claro, precisa sim secar. Eu não posso fazer como nós aprendemos, porque aí eu me incluo nisso, de se ter uma toalha e deixar esses materiais, esses instrumentais descansando na toalha, secando sozinho. Eu não posso. Até pelo material desses instrumentais, pela prata desses instrumentais, se deixar secando, eles podem manchar. Então, eu preciso sim secar e não será em toalha. A indicação da vigilância sanitária é que sejam em papéis, toalhas descartáveis. À primeira vista, assim, a princípio, e eu pelo menos tive essa impressão de que não daria certo, né? A gente tem papel, toalha para enxugar instrumentais, será que vai funcionar? Funciona. É claro que eu preciso de um papel de qualidade e esse papel vai secar, assim, não só um instrumental, mas 2, 6 a cada folha. Claro, à medida que ele for mais resistente, uma qualidade melhor, ele consegue secar até mais instrumentais. E eu preciso, sim, secar. Então, eu vou parar aqui para a gente pensar nessas passos que nós comentamos. Eu preciso fazer a imersão desse material em detergente enzimático. Depois eu faço a limpeza, seja ela manual ou seja ela na cuba ultrassônica.
Se eu fizer manualmente, eu preciso de escovas de cabo longo, cerdas de nylon, ou escovas de dente, ou escova para broca. E dentro da cuba ultrassônica, eu preciso que o primeiro ciclo não tenha nenhum material. Faço um enxágue inspecionando. Se o material possui alguma sujidade visível, retomo ao passo de limpeza. Se ele não possui sujidade visível, eu faço a secagem desses instrumentais com papel toalha. E daqui eu paro para falar uma coisa importante. Se você está na véspera de um feriado, como nós estamos, na véspera de um final de semana, se você chegou até este passo, aí sim, você pode deixar esses instrumentais para serem empacotados posteriormente. Não deixe esse material contaminado dentro da clínica. Faça pelo menos essa primeira etapa do processo, que pode ser continuada no dia seguinte ou depois do final de semana. Mas lembre-se que esse material não está estéril, ele continua contaminado. E por isso eu vou fazer aquele alerta para a gente lembrar das 3 principais patologias que são transmissíveis por fluidos, né? Que são as hepatites B e C e o HIV. Fora do organismo humano, o HIV ele não é resistente, muito diferente de dentro do nosso organismo. Falando em transmissão de contaminação cruzada dentro do nosso consultório, ele tem um risco elevadíssimo quando a contaminação ocorre diretamente durante um procedimento. Então, quando eu tenho um instrumental, estou fazendo uma raspagem, um instrumental cortante, ou aplicando uma anestesia e tem uma agulha próxima ao dedo, que normalmente é o local com o maior número de acidentes, aí sim eu tenho um risco real do HIV. Mas o vírus do HIV, ele não resiste aos nossos saneantes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre saneante de superfície. E ele não resiste também ao detergente enzimático. Então, pensando por esse ponto, esse vírus nós eliminamos. Mas os vírus da hepatite são altamente resistentes. O vírus da hepatite B pode sobreviver até 7 dias fora do organismo. E da hepatite C foram encontrados até 60 dias após a exposição. Então, são vírus altamente resistentes e, por isso, nós temos que sempre estar utilizando equipamento de proteção individual. Após essa secagem, o próximo passo, então mesmo que você parou, voltou na segunda-feira, retornou do seu recesso, você vai se paramentar novamente, dessa vez não precisa da luva de borracha, e nós vamos fazer o empacotamento desses instrumentais. E aqui eu trago esse pacote, bem conhecido, essa embalagem que a gente chama de grau cirúrgico. Esse grau cirúrgico a gente encontra desde pacotes com tamanhos determinados, até rolos que também variam a sua dimensão. Qual a diferença? Se eu tenho o pacote, ele tem já uma aba para ser fechada. Se eu tenho rolo, eu preciso dimensionar o tamanho que eu preciso e fecho, selo com uma seladora. Por que eu estou falando só desse pacote? Tem também uma dúvida muito grande sobre a utilização de estufas. Se as estufas foram proibidas ou não. Estufas para utilização ambulatorial, elas são ainda permitidas. É claro que a gente não encontra mais estufas para serem vendidas e utilizadas. Aquelas pessoas que possuem a estufa ainda utilizam. E o porquê dessa substituição dessa estufa? A estufa ela não garantia que o processo fosse realizado totalmente e nem que ele fosse realizado da melhor maneira. Por quê? Eu abro a estufa, ligo e carrego meus instrumentais. Espero chegar até a temperatura ideal. Só depois de chegar àquela temperatura eu começo a cronometrar o tempo, que aí também era determinado pelo tamanho da estufa. Mas vamos dar um exemplo que seja por 1 hora aquela estufa teria que ficar fechada para que o ciclo acontecesse de esterilização. Mas eu lembro que um joguinho ficou fora, uma caixa metálica estava fora da estufa. Eu posso abrir a estufa e colocar. Ao fazer isso, a temperatura oscila, eu não tenho mais garantia daquele tempo. Então, aquele ciclo ele já foi quebrado de esterilização. Por isso, a autoclave ela segura. A partir do momento que eu ligo, aquele ciclo é completo e eu não consigo interromper. E daí a importância de se utilizar essas estufas. Algumas estufas em consultório são utilizadas para secagem desses instrumentais e não para esterilização. Então eu utilizo a seladora. O que é importante para a seladora? Eu tenho que deixar a margem de 1 dedo de distância de sobra para selar.
Por quê? Eu preciso desse espaço para poder segurar e abrir esse pacote. Então, eu não posso selar e cortar aquele papel muito próximo, senão eu não tenho essa margem de abertura. Ah, mas a minha seladora, ela é problemática. Isso a gente ouve bastante. Eu ligo e ela ainda não sela. Ela não sela, eu tenho que fazer várias vezes, utilizar várias vezes, até que ela chega a uma temperatura ideal e começa a selar. Mas aí ela começa a esquentar muito e começa a queimar o papel. Então eu decidi não usar a seladora, eu vou utilizar fita. Eu vou fechar com fita zebrada. Posso fazer isso? Pode fazer se você fizer só de um lado. Do outro, você precisa fazer a seladora com essa margem. Senão eu não consigo abrir esse instrumental. Eu não consigo abrir aquele envelope cirúrgico. Mas eu tenho uma tesoura que eu deixo na gaveta e eu recorto esse pacote. Não pode. Porque se toda vez eu utilizar a minha mão enluvada com aquele paciente naquela tesoura, essa tesoura está altamente contaminada. E eu também não posso forçar meu instrumental contra o pacote. Eu corro o risco de quebrar, de entortar esse instrumental, principalmente instrumentais sensíveis, como uma sonda milimetrada de periodontia, por exemplo. Então, a seladora, ela é sim importante nesse processo de fechamento dessas embalagens que são vendidas a rolo. Eu posso utilizar papel crepado? Pode utilizar papel crepado. Mas eu tenho que fazer todas as dobras preconizadas para que ao abrir esse pacote eu não contamine a caixa. Então eu tenho vários passos a serem seguidos para a utilização desse papel crepado. Uma coisa importante, o papel crepado ele não permite a visualização dos instrumentais, então eu tenho que identificá-lo. Eu preciso colocar do que se trata aqueles instrumentais até para não ter tanto manuseio dessa caixa. Mas independente se eu utilizar o grau cirúrgico ou o papel crepado, eu preciso identificar o profissional que está realizando esse processo. Então, pode ser auxiliar em saúde bucal, a técnica em saúde bucal que está realizando todo esse processo, eu levo o nome dela, e a data que esse instrumental vai ser esterilizado. Então, a data que ele vai entrar dentro da autoclave. O pacote precisa ter essas duas informações essenciais. Uma coisa também que é importante, que não é necessária e deve ser evitada. Algumas pessoas perguntam se precisam carimbar esse pacote de grau cirúrgico. Não carimbe, porque a tinta dentro da autoclave ela vai sair, vai escoar e pode até contaminar os outros materiais. Porque lá dentro é um calor úmido, diferente da estufa que era um calor seco. Então a tinta do carimbo não vai resistir dentro da autoclave. Então após empacotar e identificar, eu vou utilizar minha autoclave. As autoclaves elas vão variar de tamanho também, 16, 21 litros, se o filtro é interno, se o filtro é externo, depende da marca. Algumas marcas eu ligo, algumas marcas e modelos, né? Eu simplesmente aperto o iniciar e ela faz todo o ciclo. Outras marcas eu consigo selecionar qual é o tipo de material, se é material metálico, pano, né? Se é um tecido, algodão, líquidos. Elas possuem visores digitais, eu consigo acompanhar todo esse processo. Mas a gente brinca que a gente acostuma com as autoclaves e até com os barulhos dela. Né? Então, eu começo ao procedimento dessa autoclave. Como eu faço? Importante, ainda desligada da tomada, coloque a quantidade indicada de água destilada. Tem que ser água destilada? Sim, água destilada. Mas acabou, eu utilizei água mineral, água do filtro e deu tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Mas se você continuar utilizando a água mineral, os canalículos da autoclave vão entupir e você vai ter problema no seu equipamento. A diferença da água destilada da água mineral é exatamente a eliminação desses nutrientes que para nós, para o nosso benefício humano, ingeri-los são importantes. Mas na máquina, eles não são. Eles, na verdade, são prejudiciais. Então, a água destilada é livre desses nutrientes e é por isso que é ela que deve ser utilizada. Depois de colocar a quantidade indicada de água, eu começo a carregar os meus pacotes dentro dessa autoclave. Importante, os pacotes não podem encostar nem nas paredes laterais e nem nas paredes superiores. E sempre tem a dúvida. O que fica em cima? O papel
ou o plástico do envelope. Né? E eu gosto de trazer essa imagem porque a imagem traz os pacotes de lado. Né? Então não é nem o papel, nem o plástico. É lógico que esse tipo de utensílio, ele facilita muito para carregar aqui os envelopes dentro da autoclave, mas nem todos têm acesso a esse tipo de organizador. Vai fazer diferença eu colocar o papel ou o plástico para cima ou para baixo? Faz diferença, claro, principalmente no processo de secagem. A diferença é, quando a máquina, como é que a autoclave funciona? Eu coloco o líquido, coloco os materiais, fecho e ligo. Ao fechar e ligar, ela vai começar a aumentar a temperatura e pressão. Eu já não consigo mais abrir essa autoclave. Ao chegar à temperatura ideal, ela me indica com um barulho sonoro. E aí ela começa o processo de esterilização. Eu consigo ouvir até os movimentos da água, do vapor de água lá dentro. Finalizando esse tempo, ela me avisa de novo que ela vai voltar à temperatura e pressão normal. Ao chegar em temperatura e pressão normal, ela faz vários avisos sonoros que eu devo abrir, destravar e deixar essa porta encostadinha, quietinha, para que seja feito o último passo desse processo de esterilização, que é a secagem desses instrumentais dentro da autoclave. Agora vem a dúvida do pacote. Se o papel estiver para cima e o plástico para baixo, nessa fase, se você abrir a autoclave, você vai verificar algumas gotículas de água nesse plástico. Então, o tempo de secagem vai depender ali dentro do tempo que aquela gotícula de água leva para evaporar. Se o papel estiver para baixo, essa gotícula de água consegue passar pelo papel e eliminada com um pouco mais de rapidez. Ambos os lados estarão estéreis, mas isso vai depender desse tempo que ela estará ali. Tem que secar dentro da autoclave. Precisa secar dentro da autoclave. Se você tira o material úmido de dentro da autoclave e coloca em cima de uma pia contaminada, essa contaminação passa pelo papel. E mesmo que seja o plástico para baixo, ele vai ter contato com aquele papel e o seu material estará contaminado. Então, deixe secar dentro da autoclave. Depois de seco, eu vou fazer o último passo, que é armazenar adequadamente esses instrumentais. O que seria armazenar adequadamente? Longe de luz e de umidade, e de forma organizada para evitar o máximo possível o manuseio desses instrumentais. Porque principalmente os materiais que foram selados, eu preciso tomar todo o cuidado para que eu não tenha muitos movimentos e essa selagem se rompa. E aí eu já trago para vocês as dúvidas, né? Eu sei que vocês podem, lógico, e devem fazer perguntas, a gente precisa conversar no final, mas algumas perguntas frequentes. A primeira, eu posso reutilizar o grau cirúrgico e o papel crepado? Eles são reutilizáveis? Não, eles não são reutilizáveis. Como funciona o processo dentro da autoclave? Aquela alta temperatura e umidade faz com que as tramas do papel se abram e aquela água com vapor entre dentro dos pacotes. Depois, quando a temperatura e pressão volta, ela se contrai e fecha. Se eu utilizo novamente esse pacote ou esse papel crepado, quando a temperatura se eleva, as tramas se abrem. Mas ela não tem mais força de contração para se fechar depois. Então, só de tirar aquele pacote ali dentro e colocar dentro de uma gaveta, de um balcão, ele já está automaticamente contaminado porque essas tramas estão abertas. Então, eu não posso utilizar. Um fato é o seguinte, você vai utilizar o grau cirúrgico também. Eu vou abrir, eu abro rompendo toda a lateral, todo aquele pacote. Então, até para reutilizar é difícil, porque a forma correta de se abrir esses envelopes é abrindo todas as áreas de contato ali de selagem. Então, já seria muito difícil reutilizar. Mas, além disso, pega aquele papel, olhe contra a luz. Ele fica com um tom mais ou menos amarelado e você consegue ver os riscos dessa trama nesse papel depois de passar pela autoclave. Então, ele não deve ser utilizado. Sobre a armazenagem. Lembra-se que a gente precisa colocar o nome de quem fez o processo e a data? Sim, a gente precisa da data porque tem uma validade todo esse processo. Quanto é essa validade? A NDC 50, aquela que a gente mostrou e que é uma norma federal, é uma norma para todo o Brasil, ela diz que o tempo da validade vai depender do tipo de esterilização,
o tipo de pacote e a forma de armazenagem. Então, ela não dá prazos. Quem dá prazo? As vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. Então, os prazos podem modificar, sim, de município para município. O que os estudos mostram é que um pacote ele tem a garantia de selagem até 21 dias. Depois de 21 dias, não se garante mais que essa selagem ocorra. O município de Cuiabá tem como norma 30 dias. Então, esse pacote, a partir da data que foi feita essa esterilização, ele tem 30 dias para ser reutilizado. Se não for reutilizado, eu preciso romper aquele pacote, inserir em novo pacote e levar até o passo da esterilização novamente. Lembre-se, não posso utilizar o mesmo pacote, eu preciso fazer a troca desse pacote. Agora, alguns detalhes. Todo mundo conhece essa fita, a gente usava muito na faculdade, a gente chama de fita zebrada, né? Na verdade, é um indicador químico sobre esse processo de artigos. Ele não me diz se está estéril, ele me diz se aquele produto passou em algum momento por alta temperatura. Nós que moramos aqui em Mato Grosso, principalmente quem é daqui de Cuiabá, sabe que se a gente esquecer um rolo de fita zebrada ali fora, no sol, principalmente nos dias agora, né, que a gente já está adentrando o verão, ele já muda de cor. Então, ele não me garante que está estéril, ele garante que chegou até uma alta temperatura. Indicadores químicos também são esses aqui, o classe 4, classe 5 e o classe 6. O que esses indicadores mostram? Que aquele pacote, aquele artigo, aqueles instrumentais passaram por processos dentro do equipamento de esterilização, dentro da autoclave. Porque ele verifica se chegou à temperatura ideal, que é a partir de 121 graus, pelo tempo ideal para que seja feita a esterilização, sob uma umidade ótima e uma pressão também característica. É claro que o indicador classe 4, ele vai indicar a temperatura e o tempo que se ficou nessa temperatura. Quanto mais escuro, melhor esse tempo e melhor essa temperatura. Por que eu digo melhor? Porque a temperatura a partir de 121 graus até 134 é esterilizável. Mas se ela chegar a 121 graus, ela precisa de um tempo maior de esterilização. Esse outro indicador classe 5, dentro desse padrão azul, está estéril, mas quanto mais próximo ao fim, é melhor. A mesma coisa do classe 5. Como eu vou utilizar esses tipos de indicadores dentro dos pacotes de instrumentais, principalmente se os pacotes forem cirúrgicos? E uma sugestão é que cada kit cirúrgico tenha o seu indicador. Se você quiser utilizar um indicador por cada ciclo, tudo bem. Mas se for uma cirurgia mais longa e extensa, uma cirurgia mais crítica, colhe no prontuário do paciente esse indicador para demonstrar que naquele dia aquele material passou pelo processo que garantia que seu equipamento chegou aos níveis indicados para que ele funcionasse corretamente. Perceber que até agora eu não disse que eles comprovam a esterilização, eles comprovam que o seu equipamento está funcionando da forma que ele deveria funcionar. O único indicador que vai me dizer que realmente aquele material está estéril é o indicador biológico. O indicador biológico, ele possui um esporo, que é exatamente esse papel aqui, e ele tem um meio de cultura, que está dentro desse vidro. Esse líquido aqui é o alimento para que esse esporo prolifere. Além disso, no frasco ele possui uma fita, que tem um indicador classe 1 químico, que é como uma fita zebrada, mas ela é de cor rosa e depois de passar pela temperatura, ela fica preta. Como é que eu faço o teste biológico? As caixas de testes, elas possuem 10 ampolas dessa. Eu preciso de 2 ampolas para cada teste. Isso significa que eu faço 5 testes com cada caixa que eu compro de indicadores biológicos. Como eu utilizo 2 ampolas, uma vai ser teste e a outra vai ser controle. A ampola controle fica do lado de fora da autoclave. A ampola teste eu coloco dentro de um grau cirúrgico. E aí, com aqueles pacotes dentro da autoclave, eu insiro no local de mais difícil acesso. Então, bem no meio e embaixo ali da bandeja. Ligo e faço todo o ciclo normalmente. Ao final do ciclo, eu vou ter a ampola controle
com aqui, ó, o rótulo rosa, como está, e a ampola teste com o rótulo preto, porque ela já passou pela esterilização. E aí, as autoclaves podem já vir com essa mini incubadora, mas se a minha autoclave não veio, eu posso adquiri-lo. Essa mini incubadora, ela vai aquecer e fornecer o ambiente ideal para que aquela bactéria se prolifere. Então, eu vou ligar a tomada e inserir essas ampolas, mas com 2 cuidados. Primeiro, verificar na caixa desse produto qual é o tempo de espera. Se é de 24 horas, 48, 36, porque depende da marca que eu comprei o tempo de espera. E a outra coisa importante é que eu preciso romper aquele vidro para que aquele líquido molhe o papel. Então a gente insere metade da ampola, empurra com o polegar, faz um movimento de alavanca e quebra esse vidro. Depois de quebrar o vidro, eu me certifico que aquele papel realmente ficou molhado, de que o esporo entrou em contato com o meio de cultura. E insiro as 2 ampolas lá dentro. O resultado que eu preciso obter é este aqui. Antes as 2 estavam rosas, depois da esterilização uma ficou preta, a outra rosa. Coloquei dentro da incubadora. E aí, a que passou pelo processo de esterilização permanece roxo, porque o meio de cultura não fez nenhum efeito, enquanto a outra, que era controle, não foi esterilizada, ela muda de cor, ela fica em tom amarelado. E se os meus 2 testes ficarem roxo? Teve algum problema no processo, nesse processo de teste. Pode ser que a validade do meu produto já tenha vencido. Pode ser que durante a noite teve alguma queda de energia ou algum colega desavisado tirou da tomada durante aquele tempo. Eu preciso refazer esse teste e verificar qual foi o erro durante o teste. Agora, se os 2 ficarem desse tom amarelado, quer dizer que a minha autoclave está com problema e não está esterilizando. Vejam só a nossa responsabilidade. A gente tem vários passos a serem seguidos. Imersão, limpeza, enxágue, inspeção visual, secagem, empacotamento. E aí, chegando à esterilização, se o meu equipamento não funciona, nada daquilo valeu. E aí vem a extrema importância de se testar esse equipamento. A gente não vai saber quando ele vai estar esterilizando ou não. Então, a gente precisa testar, a gente precisa pôr à prova esse equipamento. Quantas vezes fazer esse teste? Pelo menos uma vez por semana, principalmente em unidades que fazem atendimento de urgência, que tem um ciclo contínuo de atendimentos cirúrgicos. E aí, sim, eu tenho a garantia que esses meus instrumentais estarão estéreis e eu posso utilizá-los a qualquer momento em todo paciente, garantindo a segurança e a saúde desse paciente. E agora a gente vai falar rapidamente da descontaminação do nosso consultório, porque ela é muito simples. A gente só precisa lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro, que o nosso consultório ele precisa ser separado do escritório, exatamente por conta da contaminação desses micro-organismos das nossas canetas de alta rotação. Os estudos mostram que a caneta de alta rotação consegue levar esse aerosol até 1,80 m de distância. Isso significa que de todos os lados e também para cima, no teto, todos os lados serão contaminados. Uma sugestão é e que a vigilância ela já coloca que se tenha renovação do ar. Então, eu preciso que o consultório tenha janelas. Eu preciso garantir essa troca desse ambiente do consultório. Além disso, nossos ambientes de consultório todos possuem ar-condicionado. E a vigilância sanitária prevê que a cada 6 meses eu preciso fazer a limpeza do filtro desse ar-condicionado. E eu coloco uma imagem de antes e depois. Porque ele realmente acumula toda a sujidade e todos esses micro-organismos de dentro do ambiente do consultório. Se eu estou em alguma região de campo, floresta, ou até no meu consultório, o vizinho é um terreno baldio, eu preciso ter telas nas minhas janelas. Porque eu preciso prevenir os animais sinantrópicos. Animais sinantrópicos são aqueles que podem transmitir doenças para as pessoas. E são encontrados em todos os lugares, seja na zona urbana ou na rural. E além disso, os pisos, paredes e forros precisam ser de cores claras e laváveis. As superfícies da clínica também. Então, eu não posso ter nada de madeira. Eu posso ter de pedra e de fórmica para garantir essa higienização. Cortinas somente de materiais que permitem higienização. Panos, cortinas de pano são proibidas dentro do nosso consultório. Assim como são proibidas plantas, animais,
quadros ou qualquer outro tipo de utensílios ou adereços dentro do consultório que não possam ser corretamente e devidamente higienizados. Como é que a gente vai higienizar, então, essas superfícies? A indicação da vigilância sanitária é água e sabão. Que sabão? Sabão neutro. Se possível e sempre que possível, adicionar água sanitária. Essa limpeza deve acontecer no mínimo semanalmente, mas o chão, a limpeza acontece sempre que necessário. Principalmente dentro do nosso ambiente odontológico, a gente trabalha com esse aerosol, com esse ambiente úmido. Para isso, a pessoa responsável pela essa limpeza semanal precisa utilizar EPIs indicados também, já que ela estará em contato com água. Quando a gente fala em contato com água, é importante lembrar duas coisas. Dentro do consultório odontológico, não se faz varredura e não se joga água. A indicação do Ministério da Saúde e também do Ministério do Trabalho, a NR32, ela indica que sejam utilizados esses carros, esses esfregões, para que, primeiro, evitar o contato das mãos do profissional com essa água contaminada e também facilitar a eliminação desses micro-organismos do ambiente. Se a gente diz que a nossa caneta de aerosol leva toda essa matéria contaminada, então ela entra em contato com a saliva do paciente e volta para todo esse ambiente contaminado, a dica que a gente tem é simples, muito simples, fazer bochecho. Então, os estudos mostram que clorexidina 0,12% antes de procedimentos de profilaxia, elas podem diminuir até 90% da microbiota do paciente e, consequentemente, a contaminação dentro do ambiente. Podem ser feitos com qualquer tipo de enxaguantes bucais. É claro que a clorexidina 0,12 ela acaba sendo mais potente. E aqui a pesquisa fala sobre profilaxia, porque normalmente a gente faz isso nos consultórios antes de cirurgias. Mas profilaxia também é um procedimento que a gente chama muito sujo, porque a contaminação do consultório é muito grande. Então, fica a dica diante de qualquer procedimento odontológico, principalmente quando se vai utilizar a caneta de alta rotação, pedir para o paciente fazer bochecho. Para a eliminação, para a desinfecção dos equipamentos, e aí a gente inclui a cadeira odontológica, eu tenho saneantes indicados pelo Ministério da Saúde e até a gente tem um manual de limpeza de superfícies daquela Política Nacional de Saúde e Segurança do Paciente, que também é do Ministério. Então, nós temos o hipoclorito de sódio, que é altamente potente, o mais indicado, de 0,1% a 0,5%. A superacético 0,5% também muito eficaz. O único problema dele é que o valor é um pouco maior do que os outros produtos. Álcool 70, ele tem um valor interessante, um valor que eu digo de compra. O problema do álcool 70 é que ele precisa de esfregaço. Então, a pessoa, o auxiliar, quem vai fazer o preparo da sala, precisa de tempo. Ele precisa esfregar esse material no equipamento por pelo menos 5 minutos. Então, se eu não tenho tempo para isso, eu não utilizo o álcool 70. Além disso, se a minha cadeira odontológica for de couro, ele resseca o couro e tem aberturas das tramas. Então, eu danifico a minha cadeira. Eu tenho também a clorexidina 2%, que é muito eficaz, mas pode amarelar alguns utensílios, alguns equipamentos de cores brancas. E um outro saneante que sempre foi utilizado em ambiente hospitalar, mas que a gente tem trazido agora para o ambiente odontológico, é o peróxido de hidrogênio a 3%. É a água oxigenada a 10 volumes a 3%, indicada também como saneante. E aí eu trago para vocês a informação desse artigo, e eu trouxe específico aqui com as informações de referência, porque ele é do ano passado. Ele trata da eficácia antibacteriana de agentes de limpeza na desinfecção de superfícies de consultórios odontológicos. E ele compara esse produto, que é um Incidin, ele é um desagregador, com o hipoclorito, o peróxido de hidrogênio e o álcool 70. E ele diz que na eliminação de 80 superfícies analisadas de mesa e refletores, ele percebeu que as bactérias investigadas, né, os esporos investigados, foram eliminados em 100%. Nos casos da utilização do Incidin, do hipoclorito de sódio, de 90% para o peróxido de hidrogênio, a 3%, e o álcool 70 removeu somente 50% desses micro-organismos. Essa pesquisa não fala
Mas a opinião pessoal, que esse álcool 70 ele teve esse valor, não só, lógico, por conta dos outros saneantes serem mais eficazes no sentido de eliminação, mas principalmente porque ele precisa desse tempo de esfregaço. Então, ele não acaba sendo tão eficiente e eficaz quanto os outros. O hipoclorito de sódio, a gente tem muitos pacientes com alergias ou incômodo ao cheiro característico do hipoclorito. E é exatamente por isso que o peróxido de hidrogênio ele está sendo muito utilizado em substituição a esses produtos saneantes. A dica é que ao utilizar, coloque esse produto em borrifadores identificados com o nome do produto, nome comercial e o nome também científico e a data de fabricação do produto que você verifica lá na embalagem inicial. E o produto vai ser borrifado na cadeira odontológica ou nos instrumentais, passando sempre com papel descartável. Não utilize gaze. Além do custo, também a gente tem que pensar no desperdício disso no meio ambiente. Eu sei que a gente deu uma aceleradinha aqui no final. Terminei com 1 minuto. Mas a gente está aberta a perguntas. A gente está falando hoje especificamente desses assuntos, mas eu sei que eles envolvem outros com a biossegurança. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente nesse finalzinho que a gente deu uma acelerada, estou à disposição de vocês. Vou aproveitar aqui o intervalo para pesquisar aqui no Google os links desses manuais que a gente comentou com vocês, para vocês já terem acesso também. Tudo bem? Vou aguardar as perguntas de vocês aqui e a gente se vê em breve. Tiveram muitas perguntas. Nós selecionamos algumas, parece que tem algumas um pouco parecidas, então a gente foi selecionando. Vamos aqui pela ordem. O Danilo, ele quer saber quantos dias ele pode utilizar o detergente enzimático na cuba. Ou é uso único também? A utilização do detergente enzimático, ela está preconizada também dependendo da marca, né? Cada fabricante tem seu período. Mas o importante é verificar a cor do material. Então, a partir do momento que ele tem alteração de cor, principalmente quando ele se torna no tom amarelo para o marrom, quer dizer que ele já saturou. Toda a eficiência dele já foi utilizada naquele material. Então, pode acontecer de que em um uso único, sim, você já tem que descartar. Então, se eu fiz uma cirurgia e os meus instrumentais estão com esse material orgânico, inclusive visível, eu consigo ver sangue, então é provável que será de uso único. Ao desagregar essas placas, ele vai utilizar todo esse fator dele enzimático e não terá mais nenhuma eficiência. Mas pode ser que naquele dia eu fiz só exames clínicos, os meus instrumentais não tinham tanto contato com fluido. Foi uma coisa instrumentais bem tranquilos, sem nenhum problema. Ao final do dia, o meu detergente continua de coloração azulada. Aí eu posso continuar usando de novo de acordo com a indicação do fabricante, que normalmente vai de 5 a 7 dias. A próxima pergunta é do Márcio. Ele quer saber com relação à água a ser utilizada para autoclaves. Gostaria de saber se é possível a utilização de água deionizada ao invés da destilada. A indicação da maioria dos fabricantes, se a gente lê as normas, né, o manual da autoclave, ele vai falar da água destilada. Mas a gente conhece lugares que utilizam a deionizada com o mesmo efeito. Afinal de contas, elas são muito parecidas. O que eu não sei te dizer agora é em relação ao custo-benefício disso. Né? A mais utilizada é a destilada, eu até acredito por conta do valor em comparação com a outra. Mas ela pode sim ser utilizada, mas verifique a sua máquina, né? Qual é a indicação da sua máquina, mas ela pode ser utilizada. A Luana quer saber de quanto a quanto tempo temos que fazer esse teste. Eu acredito que ela está se referindo ao teste biológico. E eu vou aproveitar e ler o da Bruna, porque eu vi ali também escrito. É preciso anotar em algum lugar que este teste biológico foi realizado? E como comprovar que ele foi feito? Guarda-se as ampolas, data? Muito boa pergunta, Bruna. Inclusive, logo depois eu me lembrei que eu esqueci de falar exatamente disso. Então, que bom que vocês perguntaram. O teste biológico... Dentro daquela caixinha com as ampolas vem uma bula. Essa bula, de um lado, eu tenho as informações de utilização e do outro lado eu tenho espaços para o registro. Ela se assemelha muito com aqueles álbuns de figurinha, vocês lembram antigamente, com os espaços para serem colados? Porque aquele invólucro
aquele rótulo de cada ampola, ele é destacado da ampola e colado naqueles espaços. Então, como é que é feito o registro? Atrás daquela bula eu tenho 5 espaços, porque uma caixa eu consigo fazer no máximo 5 testes. Para cada espaço eu tenho 2 quadradinhos, um para o controle e o outro para o teste. E ele está identificado ali, escrito, colhe aqui o controle, colhe aqui o teste. E você escreve esse resultado. Se for positivo, quer dizer que uma ampola continuou roxa e a outra ficou amarela. Se você teve problema, as duas ficaram roxas, eu precisei repetir, você informa, escreve ali. Ou se o problema realmente aconteceu na esterilização da máquina não estar funcionando. Todo esse registro vai ali nessa folha. Essa folha precisa ser guardada, pode ser dentro daquelas pastas, elas precisam ser ou coladas em livro-ata, mas esse registro precisa ser permanente. Se a sua clínica tem mais de uma autoclave, você precisa identificar essas autoclaves. Então, uma vai ser 1, 2, 3 ou A, B, C, essas autoclaves precisam ser identificadas. E cada uma delas terá seu livro ou sua pasta de registro. A sugestão é que não se faça o teste no mesmo dia, para não confundir as ampolas. E também porque se você fizer no mesmo dia, se tiver uma queda de energia ou qualquer problema, você perde todas as ampolas. Então a sugestão é que faça na segunda-feira a autoclave A, quarta-feira a autoclave B, e assim você vai mudando semanalmente esse teste, já respondendo a pergunta da Luana, que é a indicação que seja feita semanalmente. A Bruna Alexandra diz que já trabalhou em PSF e que fornecia papel craft para esterilização. Ele não é tóxico. O papel craft era utilizado na época que a gente fazia a esterilização na estufa. Na autoclave ele não funciona. Se a gente passa a mão ali no papel craft, você percebe que ele é impermeável. Então ele não permite a entrada do vapor de água. Ele nem esteriliza. E quanto à toxicidade, eu não sei te dizer agora. Não sei se tem uma toxicidade relevante, porque a gente utilizava na estufa. Né? Mas na autoclave o problema é ali naquele ciclo do vapor. Ele não é indicado, não é utilizado em autoclave. Somente em estufa. Plantas artificiais são proibidas também. Dentro da sala clínica, dentro do consultório, qualquer tipo de adereço é proibido, porque pode ser um foco de contaminação. Né? Pode ser mais um local para de acúmulo de micro-organismos. O que a gente fala é que na recepção pode-se ter tudo. Na recepção você pode ter plantas, quadros, brinquedos, caso seja de odontopediatria, você pode ter todas essas opções. Mas dentro da sala clínica, realmente evitar qualquer coisa que não seja de extrema importância. A Gilce, ela fala que quando falta energia elétrica durante o processo de esterilização, como proceder também quanto à quantidade de água destilada na autoclave ao religar a autoclave, sendo que o processo anterior não se completou pela queda de energia. Isso é importante. Eu não sei, mas eu acho que ela está dizendo o seguinte, deu queda de energia, ela vai chegar, pode acontecer do material, dos envelopes estarem úmidos ainda, porque é a única forma do ciclo ser interrompido é exatamente isso, acontecer alguma queda de energia e a máquina for desligada. Ou porque alguém puxou da tomada, porque senão ela não para realmente o ciclo. E eu estou imaginando esses envelopes úmidos, esses envelopes molhados, a água ainda, lógico, não foi toda utilizada, está dentro da autoclave. Retira tudo, abre os envelopes, seca esses instrumentais, embala novamente, identifica novamente, remove esse excesso de água e começa tudo de novo dentro da autoclave. Para evitar que, na verdade, o processo parou, ele não pode ser continuado daquele momento que a gente não sabe qual foi o momento que acabou a energia. Então a gente tem que começar de novo dali, de empacotar de novo e seguir em frente. Depois, o Márcio, ele pergunta se o sugador de alta potência tem capacidade de reduzir a dispersão do spray quando o uso de caneta de alta rotação. Tem, claro que tem. Mas quando a gente fala do campo de contaminação da caneta de alta rotação, é inevitável que se chegue a essa distância, é inevitável que todo o consultório seja contaminado. Pela RDC 50, um consultório ideal que tenha ergonomia e facilidade para trabalho, que a gente consiga ter, não sei se vocês lembram de ergonomia, que a gente fala de espaço ideal de pega, espaço máximo de pega, ele tem que ter 9 metros quadrados. Se a gente for pensar em um consultório de 9 metros quadrados e a 1,88 de distância o aerosol consegue chegar, todo esse consultório está contaminado.
apesar da utilização do sugador de alta potência. Na minha pós-graduação, me falaram do ácido peracético, que era o melhor para desinfecção. Não é mais? Sim, ele é. Ele é sim. O mais potente é o hipoclorito, 5%. O ácido peracético tem também o mesmo potencial. Diferença entre os dois, custo. Dentre todos os saneantes que estavam naquela listagem que a gente mostrou, o ácido peracético é o que tem o maior custo. Mas ele tem as vantagens que eu posso usar tanto para desinfecção de superfícies, equipamentos, eu também posso deixar meu material em imersão nesse mesmo produto. Então, ele tem uma variedade maior de opções para uso dentro desses critérios que a gente está falando de desinfecção e imersão. Porém, ele tem um custo elevado. O hipoclorito, quando a gente compara por ter maior potência, tem a questão do cheiro. A gente até estava comentando aqui que o ácido peracético também não tem um cheiro tão agradável, né? A indicação hoje do hipoclorito, do peróxido de hidrogênio, é exatamente por não ter esse cheiro tão característico, né? E ter até 90% do potencial que esses outros dois teriam de 100%. E a Luana, ela fala que da esterilização das canetas de alta rotação e baixa rotação. Como deve ser feito? A gente começou falando delas exatamente porque elas não passam pelo processo de imersão. Eu preciso desinfectar, e aí essa desinfecção pode ser com qualquer um desses produtos saneantes, que nós já citamos antes, ácido peracético, hipoclorito, peróxido de hidrogênio, clorexidina 2%, o que mais que a gente falou também? Álcool 70%. À medida que eu faço esfregaço, eu descontamino para utilização entre paciente e outro. Para cirurgias, o ideal seria esterilizar. 2 cuidados. Veja se sua caneta de alta rotação não tem fibra ótica, aquela iluminação extra. Ela precisa ser removida. E eu preciso lubrificar essa caneta. Só depois eu empacoto e levo para a esterilização, levo para dentro da autoclave para ser esterilizada. A gente comentou aqui também no intervalo que não houve pergunta sobre, além do pacote, que foi perguntado do papel craft, dos saquinhos de polipropileno. O que a gente tem de indicação da própria vigilância daqui do município, quando a gente perguntou sobre isso, para a autoclave, é que o vapor de água ele entra dentro dos pacotes através do papel. Se eu tenho os dois lados plásticos, esse vapor de água não entra dentro do pacote. E se a gente tem dúvida sobre isso, a sugestão para vocês também terem isso no consultório, pegue um desses pacotes de polipropileno e coloque uma ampola lá dentro. Essa ampola do indicador biológico, feche e coloque para esterilizar, faça o teste do indicador. Se ele estiver estéril, quer dizer que entrou vapor, mas a indicação da vigilância é que muito provavelmente não vai ter entrada, porque ele é plástico, não vai ter entrada da umidade. Então, por isso ele acaba sendo rejeitado. Só uma coisa que a Bruna perguntou. Eu não guardo essas ampolas. Essas ampolas devem ser descartadas dentro daquelas caixas de descarpaque para lixo pérfuro cortante. Lembra que tem aquela ampola de vidro lá dentro. Então, eu descarto a minha teste que já foi esterilizada, pego uma gase, enrolo naquela controle que está contaminada, coloco dentro de um umbral cirúrgico, passo por outro processo de esterilização e aí sim eu descarto dentro do descarpaque. Aí eu posso colocar dentro do descarpaque. Alguém está perguntando porque infelizmente estão usando papel craft para autoclavar. Então não estava sendo esterilizado. Olha, eu não posso afirmar isso para você dessa forma. O que eu posso dizer é que a vigilância diz que não se deve utilizar papel craft em autoclave. Então, se vocês puderem substituir, seria muito interessante. Se vocês quiserem, tem meu e-mail aí na tela, eu posso mandar para vocês as resoluções que substituem esses produtos ou indicam esses produtos para outra finalidade, até para vocês mostrarem para os gestores a importância dessa substituição e da inclusão desses materiais na ata de registro de preço. Porque não adianta a gente estar falando de material que a prefeitura não pode adquirir porque ainda não está contabilizado dentro do rol para fazer os pregões, né? Então, eu posso encaminhar para vocês, inclusive, os manuais, para vocês utilizarem como recurso de argumento mesmo para substituição. Porque eu disse para vocês, gente, ninguém está fazendo isso por mal, a utilização do papel craft. Provavelmente, naquela época, durante aquele período, se era utilizado papel craft, e não foram informados da substituição desses mecanismos, né? E cabe a nós, como profissionais da saúde, agentes multiplicadores de saberes, indicar e fazer com que essas mudanças aconteçam.
E é isso que a gente está contando com vocês aqui, e é por isso que a gente está aqui no Telesaúde. Tem mais perguntas? Não? Estou indicando que não. Agora é a minha despedida? Eu gostaria de agradecer vocês estarem aqui conosco. Se vocês puderem sugerir algum tema nesse sentido, ou algo específico que vocês acham que, olha, não ficou claro, você pode falar só sobre saneantes, ou falar só sobre a autoclave, como utilizar corretamente a autoclave. Qualquer dúvida que vocês tenham, sugiram para o Telesaúde, aproveita aqui o chat, ou mandem essas perguntas pelo e-mail, conversem conosco, a gente está aqui à disposição. O que a gente não souber, a gente procura. A gente está aqui para estudar juntos e, como eu disse para vocês, foi uma conversa. Todos os dias a gente precisa acompanhar o site do Ministério da Saúde. Para quem trabalha ali um pouquinho na gestão, sabe que todos os dias saem coisas novas, inclusive da vigilância sanitária. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, a todas as coisas novas que acontecem. Danilo me manda a pergunta, eu mando para o pessoal da Telesaúde que eles me encaminham. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês e dizer que eu estou à disposição. Por isso, pode enviar sim, Danilo, e quem tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudá-los. Muito obrigada. Tenham uma boa tarde e espero revê-los em breve em uma próxima oportunidade. Agradecer de novo ao pessoal do Telesaúde e até a próxima.